Boa noite, pessoal. Estamos nós aqui juntos com mais um Eu, Você e a Bíblia. Muito bom estar aqui com você. Eu estou aguardando por você. Hoje nós vamos estar iniciando a semana olhando para o capítulo 21 de Gênesis. Então vou aguardar aqui a entrada do pessoal, vou colocar aqui o texto de hoje, deixar registrado, Gênesis 21. E estou esperando você chegar por aqui. Vamos fixar aqui. Deixa eu ver quem está entrando por aqui. Olá, Sônia Casais, bem-vinda. Olá, Lise. Miraca, também sejam bem-vindos. Vocês são muito bem-vindos aqui, ok? Espero que a semana esteja se iniciando muito bem para vocês, que tenham tido um bom final de semana. Estou aguardando o pessoal chegando por aqui para a gente iniciar a nossa live de hoje. Se você está participando pela primeira vez com a gente do Eu, Você e a Bíblia, ela é uma live de estudo bíblico que acontece de segunda a sexta-feira. De segunda a quinta eu faço exposição dos capítulos e na sexta-feira a gente tem um tempo para tirar dúvidas daquilo que foi falado durante a semana. Então você pode anotar as suas dúvidas durante a semana para conversarmos sobre elas na sexta-feira, ok? Sempre às 18 horas, é muito bom estar com vocês aqui. Vamos lá, vamos ver quem está chegando por aqui, muita gente entrando agora. Olá, Fábio. Muito bom ter você aqui. O Tiago Bartolazzo também está aqui com a gente. Legal, Tiago, ter você aí conosco. Olá, Arlindo, bem-vindo. Carme Silvia, Sônia Schurk, Zé Chiurco. Alana, é isso? Alana, é isso mesmo. Alana Guimarães, bem-vinda. Muito bom. Vamos esperando aqui mais um pouquinho. Se você entrou, eu peço para você, por favor, não sair. A live está marcada para as 18 horas, mas a gente sempre dá um tempinho, porque esse é um horário que o pessoal está terminando as atividades profissionais, chegando em casa, né, correndo, jogando as coisas para o lado para entrar correndo aqui na live. Então a gente espera sempre uns minutinhos a mais das 18 horas aí para começar. Então não saia não. Olá, Janaíne, bem-vinda. Se o João estiver aí contigo, bem-vindo para ele também. Quem mais está por aqui com a gente? Menezes, Maria Cristina, olá, bem-vinda. Também o doutor Enio Ferraz, seja bem-vindo, meu querido. Fala, Gustavo, que legal que você está aqui com a gente. Simone chegando por aqui, a Ruth Sanches também. Marci Reis, é isso? E Francine, oi Fran, bem-vinda, bem-vindo Marci Reis, você é bem-vindo aqui conosco também. Oi Simone, legal ter você aqui com a gente. Olá Ruth, Arnaldo Jordão chegando aqui também. Pessoal, chegando aí para a gente poder começar mais uma semana com Eu, Você e a Bíblia. Hoje nós vamos falar de Gênesis capítulo 21, capítulo muito show também, muito legal, com a chegada de Isaac, o nascimento de Isaac, muitos princípios bacanas, muitos ensinos legais pra gente aí nesse capítulo. Fala, Ian, bem-vindo, muito bom ter você aqui com a gente. Obrigado, Maria Cristina, muito obrigado, é bom ter você aqui com a gente, ok? Edino, é isso, Auredino, bem-vindo. Selma Oliveira, seja bem-vinda também. Foi seu professor no CFM, Enio, que bom, que legal ter você aqui com a gente. 2013, certo? Já se passaram muitas turmas, eu não lembro de todo mundo, mas que legal, muito bom ter você aqui com a gente, ok? Eda, olá Eda, bem-vinda. Fabiana Guzmão, bem-vinda. A gente estava batendo um papinho antes aqui pelo WhatsApp. Muito bom ter você aqui com a gente também. É isso aí, pessoal. Quem mais que está chegando por aqui? A Débora Reis. Oi, Débora. Que legal que você chegou. Selma Oliveira, sim, Selma, eu me lembro, na Bethesda, né? Lá na conferência de casais. Foi muito bom aquele tempo com vocês aí. Muito legal. Estou à disposição para voltar quando quiserem, ok?
Abraço para todos aí da Bethesda, de Goiânia. Fala, Oswaldo, bem-vindo. Rodrigo Martins, bem-vindo também. O pessoal tá chegando. Só mais um minutinho, a gente vai orar e aí nós vamos começar, ok? Vamos lá, não é nem um minuto, ó. 30 segundos aqui no meu relógio para dar 6:05 e aí a gente vai orar, iniciando oficialmente a nossa live. Ou continuando, né? A nossa live, porque a gente inicia na hora que o pessoal começa a chegar. Fala, Jonatas. Aí o Jonatas entrou, tá vendo? Vamos orar então. Pai, em nome de Jesus, eu quero te louvar, quero te agradecer, bendizer o teu nome. Santo, santo, santo é o Senhor. Tu és digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor do nosso coração. Cada fôlego, Senhor Deus, que nós respiramos é digno do Senhor. Nós te bendizemos pelo teu infinito amor, pela tua graça, pela tua fidelidade, pelas tuas promessas, pela tua aliança em Cristo Jesus que sustenta o nosso relacionamento com o Senhor. Louvado seja o Senhor por isso, louvado seja o Senhor pela tua palavra, louvado seja o Senhor porque o Senhor não nos deixou nas trevas, o Senhor não nos deixou sem revelação, o Senhor não nos deixou sem direção, o Senhor nos deu uma revelação objetiva que está na tua palavra escrita e o Senhor nos deu o testemunho do teu Espírito que habita em todos aqueles que reconhecem Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. E nós pedimos que nesse tempo em que vamos abrir a tua palavra, o teu Espírito que a inspirou e o teu Espírito que habita em nós alinhe a nossa mente, o nosso coração com aquilo que o Senhor quer revelar do teu coração para nós através da tua palavra, Pai. Obrigado por cada pessoa que está aqui conosco, em nome de Jesus. Eu oro pela vida de cada um deles, eu abençoo suas casas, abençoo suas famílias e o teu reino venha com poder sobre a vida de cada um deles agora, em nome de Jesus. Se há qualquer tipo de enfermidade, em qualquer um aqui, em suas casas, em suas famílias, em nome de Jesus, que elas sejam quebradas agora, na autoridade do nome de Jesus, que cura seja liberada para a honra e glória do nome do Senhor, em nome de Jesus. Pai, eu peço que o Senhor dê libertação para aqueles que estão passando por algum momento de angústia, algum momento de ansiedade, em nome de Jesus. Todo sentimento de ansiedade, todo sentimento de medo, caia por terra agora na autoridade do nome de Jesus. Senhor, nós queremos rogar que a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, e que é estabelecida de forma efetivamente plena no céu, venha agora para a terra, venha mais, em nome de Jesus, venha o teu reino, nós oramos, em nome de Jesus, que a tua vontade seja feita na terra, na nossa casa, na nossa vida, nas nossas famílias, no teu povo, na tua igreja, nas nossas cidades, na nossa nação, nessa geração, como ela é feita no céu, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor, nós pedimos um avanço de fé, nós pedimos um aumento de intimidade com o Senhor, nós pedimos que o nosso coração seja, Senhor, presenteado por Ti, com fome da Tua pessoa, fome da Tua presença, Senhor, em nome de Jesus. Nós queremos ver, ó Senhor, o mover do Teu reino acontecendo entre nós, em nossas vidas, através de nossas vidas, Senhor. Palavra e poder, em nome de Jesus. Poder e amor do Senhor manifestos em nós e através de nós, em nome de Jesus, para a honra e glória do Senhor. Amém, Jesus. Amém, aleluia, bem-vindos a mais uma semana do Eu, Você e a Bíblia. Vamos lá, estamos começando, entrou muita gente aqui enquanto eu estava orando. Deixa eu dar uma passadinha bem rapidinho para falar oi para quem entrou. Eu terminei acho que com Jonatas, né? Oi amor, esse S. Fios afins aí, a minha querida esposa Suzy. Oi meu amor, fala Cristina, bem-vinda, muito bom ter você aqui com a gente. Quem mais está conosco por aqui? Jaque Oliveira, bem-vinda. Angélica, bem-vinda. Viviane chegou também. Muito bem-vinda. Disse Lucas, é isso? Fabiane Linhares. JP, fala JP, que legal, cara, que você está aqui. Deus abençoe sua vida. Pastor Tom, bem-vindo, Tom. Que legal ter você aqui com a gente também. Débora Gondinho, olá, bem-vinda, minha querida. Muito bom ter você aqui. Quem mais está com a gente? Digo Barreto, é isso? Julimar, oi Julimar, bem-vinda.
Débora, já falei. Andresa, bem-vinda também. Muito bem, vamos lá, gente. Pega aí sua Bíblia, abra sua Bíblia comigo. Capítulo 21 de Gênesis, tem coisas muito especiais acontecendo aqui. Vou ler por sessão, ok? Ele está dividido em 3 sessões e eu vou, então, trabalhar as 3 sessões. Vamos começar a primeira sessão, que vai aí até o verso 8. Então diz assim: o Senhor Deus visitou Sara como dissera e fez por ela como prometera. Sara concebeu e deu um filho a Abraão, já idoso, no tempo que Deus tinha marcado. Ao filho que lhe nasceu, gerado por Sara, Abraão deu o nome de Isaque. Abraão circuncidou seu filho Isaque assim que ele completou 8 dias de vida, exatamente como Deus lhe ordenara. Abraão tinha 100 anos quando lhe nasceu seu filho Isaque. Então declarou Sara: Deus me deu um grande motivo para sorrir, e todos os que souberem dessa história muito se alegrarão comigo. E acrescentou: quem diria a Abraão que Sara ainda amamentaria filhos? Todavia eu lhe dei um filho em sua velhice. O menino cresceu e foi desmamado, e no dia em que Isaque foi desmamado, Abraão deu uma grande festa. Muito bem, vamos por enquanto até aqui. Veja só, o capítulo 21 começa então trazendo a confirmação daquilo que Deus havia dito para Abraão e depois para Sara, concernente a eles terem um herdeiro que viria do relacionamento conjugal deles. A vinda de Isaque, quando a gente olha o contexto anterior da história, aqueles que já acompanharam comigo ou aqueles que assistiram a live desses capítulos, aí se você não assistiu, a gente tem disponível, eu acho que essas estão lá no Instagram da CP Vinhedo, ou você também encontra no meu canal, Plataforma do Reino, no YouTube, ok? Mas você vai ver que até que eles compreendam o que Deus está fazendo com relação a Isaque, uma série de situações acontecem. Deus primeiramente fala com Abraão que o Eleazar, que era um damasceno, servo de Abraão, que Abraão achava que ia ser seu herdeiro, não seria o seu herdeiro, que ele teria um herdeiro que viria da sua própria pessoa, da sua própria carne. Abraão entende isso de uma maneira equivocada, e Sara também. E Sara, então, entende que se Deus disse que Abraão iria gerar um herdeiro, então ele poderia fazer isso, já que ela era estéril, através de Agar, uma serva egípcia. Ela entrega então Agar para Abraão. Abraão também chega a essa mesma conclusão e ele aceita a oferta, e aí ele gera um filho com Agar que vai se chamar Ismael. Já nós vamos falar de Ismael, mas depois que Agar fica grávida, ela começa a infernizar Sara, e Sara começa a castigá-la, e Agar foge. Depois ela volta para viver ali, né? E o seu filho nasce, Ismael nasce. Mas aí o Senhor vem para Abraão e ele fala com Abraão novamente que ele teria um filho com Sara. Esse seria o seu herdeiro. O seu herdeiro não seria o filho de Abraão com Agar, mas seria um filho que Abraão iria gerar da própria Sara. A questão é que Abraão já é idoso e Sara já é idosa, eles nunca tiveram filhos, e agora eles estão numa fase onde o relacionamento sexual, o desejo sexual já não acontecia mais, mas Deus mostra para Abraão e para Sara que ele é El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, que ele pode fazer as coisas do jeito que ele diz. Quando Deus fala algo, aquilo é uma realidade, ok? Lembre-se que as escrituras nos dizem que o verbo, a palavra de Deus é uma pessoa, é Jesus. Então existe vida na palavra de Deus. Quando Deus fala alguma coisa, quando Deus promete alguma coisa, quando Deus estabelece alguma coisa, quando Deus estabelece uma aliança, aquilo acontece exatamente da maneira que Deus disse que seria. E foi isso que Deus disse para Abraão. Então, quando nós chegamos em Gênesis capítulo 1, Gênesis mostra para a gente essa realidade. Deus vem e ele cumpre a sua promessa para Abraão, ele cumpre aquilo que ele falou que seria na vida de Abraão e Sara, exatamente da maneira que ele disse que seria. Então, nasce o menino. O menino, ele
tem a contraparte de Deus, de Abraão e de Sara diante de Deus, ok? No nascimento de Isaac. A contraparte é que primeiro Deus diz para Abraão como deveria ser o nome do menino, assim como ele disse para Agar quando ela fugiu que o filho dela deveria se chamar Ismael. Deus também diz para Abraão que o filho deles iria se chamar Isaque. Então veja, é bem interessante isso. Isso são os nomes dessas pessoas, tanto de Ismael quanto de Isaque, foram nomes escolhidos por Deus. Okay? E tem outros textos na Bíblia que Deus diz qual deveria ser o nome de uma pessoa, como por exemplo no Novo Testamento, quando Deus diz para Zacarias, pai de João Batista, que o menino deveria receber o nome de João. Isso é bem interessante, né? Deus sugerindo o nome do seu filho. Então, quem é pai aqui sabe, né? Quando a esposa fica grávida, né? Os pais aí engravidam, uma das coisas que se discute bastante é como vai se chamar a criança, como será o nome do menino. E esses textos são textos bem especiais, onde Deus diz para eles como os filhos deveriam se chamar. Então, Abraão faz a contraparte com Deus aqui, dando ao menino o nome exatamente que Deus disse que ele deveria ter, Isaque. Isaque significa felicidade, significa riso, significa alegria, ok? Então ele é o filho da alegria, o filho da felicidade, o filho do sorriso que vem para eles porque eles estão gerando esse filho já em idade avançada, quando objetivamente falando, humanamente falando, isso não seria mais possível, mas Deus opera vigor no corpo de Abraão e no corpo de Sara, restaura, ok, todo o aparelho reprodutor de Sara, e ela então pode gerar um filho através de Abraão, e ela fica admirada com isso, e ela diz que essa situação vivida por ela serviria como um testemunho para todos a respeito do poder de Deus, daquilo que Deus realmente poderia realizar, aquilo que Deus realmente poderia fazer. Outra contraparte aqui, então, que nós temos, além do nome de Isaque, é que o texto nos diz no verso 4 que ao 8º dia Abraão circuncida Isaque exatamente como Deus lhe ordenara. Então veja como na caminhada de Abraão com Deus, ele vai crescendo na sua intimidade com Deus, ele vai crescendo na sua compreensão de quem Deus é, e ele vai crescendo consequentemente na sua obediência a Deus, na sua prontidão em fazer as coisas do jeito que Deus disse. Essa é uma postura que está presente já no coração de Abraão desde o início, mas ela vai amadurecendo, porque quando Deus diz para Abraão sair da sua terra, do meio da sua parentela, ir para a terra que ele vai mostrar, Abraão faz isso prontamente, ok? Então essa era uma postura que já existia no coração de Abraão, mas que ela cresce, ela amadurece à medida que ele vai andando com Deus. Abraão está andando com Deus aqui já há mais de 30 anos, então ele cresce no relacionamento de Deus. Então aqui nós temos 3 respostas, ok? Nós temos a resposta de Abraão dando um nome para o menino de Isaque, exatamente como Deus disse. Nós temos a resposta de Abraão marcando o selo da aliança no menino, que era a circuncisão, como Deus havia dito, e nós temos um pronunciamento de testemunho, de adoração de Sara, reverenciando a grandeza de Deus, dizendo que Deus deu a ela um grande motivo de sorrir, e todos que soubessem dessa história muito se alegrariam com ela. Então ela está falando que essa seria uma história de testemunho, que ela testemunharia sobre esse grande e poderoso feito de Deus através da vida dela. E aí o texto nos diz, no verso 8, ele encerra essa primeira sessão assim: o menino cresceu e foi desmamado, e no dia em que Isaque foi desmamado, Abraão deu uma grande festa. É muito interessante esse versículo, né? O menino cresceu e foi desmamado, e no dia em que Isaque foi desmamado, Abraão lhe deu uma grande festa. Por quê? Porque o menino desmamado significa que agora ele estava crescendo e ele estaria mais voltado na sua relação com Abraão e aprendendo com Abraão aquilo que ele deveria transferir para Isaque. Mas eu quero trazer aqui para a gente um princípio espiritual, ok? Não apenas esse princípio físico, ele retrata um princípio espiritual. Veja, todos nós, quando um filho nasce, todos nós temos a expectativa de que ele seja amamentado, ok? Que a mãe consiga amamentar. Nós sabemos que a principal
o principal alimento de um bebê, o principal alimento de uma criança recém-nascida é o leite materno. Então, nós temos a expectativa de que a criança mame, mas depois que a criança cresce, nós não esperamos que ela continue mamando, porque o leite materno se torna insuficiente a partir de uma certa idade, então ela precisa ser alimentada. E aí o que acontece? Quando a criança é desmamada, Abraão dá uma grande festa. Isso significa que essa grande festa, geralmente feita por eles, tinha churrasco, ok? Tinha carne, tinham cordeiros que eram mortos, tinham celebração. Então provavelmente essa é a primeira vez que Isaac vai comer carne, vai comer um alimento sólido. E aí eu queria trazer aqui um princípio espiritual para a gente. As escrituras nos dizem que quando nós nos convertemos, o principal alimento que nós recebemos é o leite da palavra de Deus. A palavra de Deus, os ensinos fundamentais das escrituras, são como um leite para nos fortalecer no nosso novo nascimento, nos alimentar e fazer com que a gente cresça. Mas as escrituras não esperam, Deus não espera que a gente viva de leite a nossa vida toda. Hebreus diz que já era tempo das pessoas serem mestres. Paulo diz, mas que eles continuavam neófitos. Paulo diz que já era tempo das pessoas estarem comendo alimento sólido, mas também continuar dando leite para as pessoas. Então, as escrituras nos ensinam que o nosso relacionamento com Deus é um relacionamento onde a gente precisa amadurecer, a gente precisa crescer, a gente precisa ser desmamado, coisas básicas, e a gente precisa aprofundar. Mas veja, nós não podemos começar pelo aprofundar, nós temos que começar pelo leite. Isaac foi desmamado, Isaac cresceu e foi desmamado. Veja, Isaac foi desmamado porque Isaac cresceu. Quando nós somos alimentados pela palavra de Deus, espera-se que nós cresçamos, e quando nós crescemos, então nós somos desmamados daquilo que é básico, nós somos alimentados por uma consistência maior, mais profunda, ok? Das escrituras. Então, esse é um princípio espiritual muito importante. Outro princípio espiritual importante que eu queria destacar para a gente aqui nessa primeira etapa é essa da nossa confiança absoluta naquilo que Deus nos diz. A palavra de Deus nos diz, veja, Deus aqui ele fez promessas a Abraão, ele fez promessas a Sara, e o texto começa dizendo que o Senhor Deus visitou Sara como dissera e fez por ela como prometera. O Senhor Deus visitou Sara como dissera e fez por ela como prometera. Essa afirmação, quando a gente olha à luz do Novo Testamento, em 2 Coríntios, o apóstolo Paulo diz que todas as promessas de Deus têm o amém em Cristo Jesus. Então, tudo aquilo que Deus nos prometeu em Cristo Jesus, todas as realidades da sua palavra, todas as promessas concernentes à realidade do reino de Deus, da vida espiritual, da nossa vida, experimentando as realidades do reino de Deus em nós e através de nós aqui, estão confirmadas em Cristo Jesus. Jesus é o herdeiro eterno do Pai e nós temos participação em toda a sua herança, ok? Nele nós temos o amém a todas as promessas que Deus liberou sobre a vida do seu povo, sobre a minha vida e a sua vida como parte do povo de Deus em Cristo Jesus. Então, esse é outro princípio que nós precisamos nos apegar. Você não deve duvidar das Escrituras, você não deve duvidar da palavra de Deus, você não deve duvidar daquilo que as Escrituras nos dizem que nos foi dado por conquista de Cristo Jesus em nosso favor. E nós precisamos, um outro princípio que eu quero destacar então, é que nós precisamos honrar, ok, essas promessas de Deus com a nossa submissão à sua vontade. Abraão circuncidou o menino ao 8º dia. Isso mostra como Abraão ele estava honrando as promessas de Deus feitas a ele. Então, nós precisamos aprender também a honrar as promessas de Deus feitas a nós. Tudo que Cristo Jesus conquistou em nosso favor precisa ser honrado por nós. Não pode ser tratado de forma aleatória, não pode ficar de lado, não pode ser jogado no lixo. Desculpe essa expressão, ok? Mas muitas vezes, queridos e queridas, é isso que a gente faz. Isso que a gente faz com aquilo que as Escrituras nos mostram que foi conquistado por nós e para nós em Cristo Jesus. O nosso ceticismo, a mentalidade do presente século, o engano
de Satanás, a nossa carnalidade, muitas e muitas vezes faz com que a gente lide com a palavra de Deus, com as promessas, com a conquista que Cristo Jesus fez por nós na cruz, de uma forma indevida, de uma forma irreverente. Então, por favor, em nome de Jesus, não seja irreverente às promessas de Deus, não seja irreverente à obra de Jesus, não seja irreverente àquilo que as Escrituras prometem sobre você, falam sobre você, sobre a identidade que as Escrituras lançam na sua vida por intermédio de Cristo Jesus. Não seja assim, faça como Abraão, honre as promessas de Deus na sua vida, que é Cristo Jesus, agora somos santos. Então, não haja como um pecador, não fique olhando você e dizendo que você é pecador, você é um santo que está em luta contra o pecado, mas você é um santo, essa é a sua identidade, é isso que você é. As Escrituras dizem que você não é mais escravo do pecado, que você não é mais submisso à sua carne. As Escrituras dizem que você não é mais um súdito do mundo, você não é mais do reino de Satanás, você foi transferido do reino de Satanás para o reino do seu Filho amado. Então viva honrando essas realidades. As Escrituras nos dizem que nós temos o Espírito Santo de Deus vivendo em nós, que Jesus prometeu que ia enviar o Consolador e Ele enviou, que Ele prometeu que nós receberíamos poder do alto quando o Espírito Santo descesse sobre nós, e nós recebemos. Então a gente não pode viver como se nós fôssemos franguinhos, galinhas, ok? Ciscando o chão. Não é essa a nossa realidade. Nós temos que viver de conformidade com aquilo que as Escrituras dizem a nosso respeito. Então viva centrado nessa perspectiva. O outro princípio é que nós precisamos testemunhar daquilo que é o favor de Deus na nossa vida. Como fez Sara. Sara disse: isso que Deus fez por mim será conhecido por todo mundo, eles saberão o motivo da minha alegria. Então você precisa testemunhar a respeito da obra de Jesus na sua vida, testemunhar a respeito daquilo que o Espírito Santo está fazendo, construindo em você, em mim, ok? Nós temos que fazer isso. A igreja é uma comunidade de testemunhas. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Ou seja, nós narramos, nós contamos, nós proclamamos, nós anunciamos, nós demonstramos a realidade da vida de Deus e do reino de Deus que está em nós, para aqueles que estão ao nosso redor. Muito bem, mas agora vamos para a segunda sessão. A segunda sessão diz assim, começa no verso 9 e diz assim: ora, Sara percebeu que o filho nascido de Abraão, por intermédio da egípcia Agar, estava rindo do seu filho Isaque, e pediu a Abraão: expulsa esta serva e seu filho, para que o filho desta escrava não acabe sendo herdeiro com meu filho Isaque. Essa palavra acerca de seu filho Ismael muito entristeceu e preocupou Abraão. Contudo, Deus orientou: não te lastimes por causa da criança e de tua serva. Tudo que Sara te pedir, concede-o, porquanto por Isaque é que a sua descendência será considerada perpetuamente. Mas do filho da serva farei também uma grande nação, porquanto ele também é da tua raça. Então Abraão levantou cedo, tomou alguns pães em um recipiente de couro cheio de água fresca e os entregou a Agar, e tendo-os colocado nos ombros dela, despediu-a com o menino. Ela se pôs a caminho e ficou vagando pelo deserto de Berseba. Bom, deixa eu ir até aqui. Eu falei que eu ia dividir em três partes, vou dividir em 4. Deixa-me ir até aqui para comentar com vocês essa primeira parte. Veja, de novo, se você tem acompanhado o Eu, Você e a Bíblia de Gênesis, você passou por aquela parte das Escrituras onde, como eu já falei aqui, Agar ficou grávida, porque Sara propôs isso para Abraão, e eles tiveram um relacionamento, e Agar ficou grávida, e depois que Agar ficou grávida e começou a tripudiar sobre Sara, Sara ficou muito irritada, muito brava, e ela foi tirar satisfação com Abraão, dizendo: olha, essa sua serva está me humilhando, e a culpa é sua. Então Sara transfere para Abraão a responsabilidade dela. Abraão tem culpa nisso também, mas Sara está se eximindo, foi ela que deu essa ideia, e Abraão, em contrapartida, ele é omisso. Ele, ao invés dele dizer: não, peraí, ela está esperando um filho meu, foi ideia nossa, eu concordei, ideia sua, eu concordei, agora nós temos que trabalhar com isso. Não, o que Abraão faz? Ele se isenta de responsabilidade, e ele diz para Sara assim: Agar está em suas mãos, é da tua serva, faz com ela o que você quiser. E Sara começa a judiar tanto de Agar que Agar foge. Só que agora, veja só o que acontece. Agar voltou de acordo com a instrução do anjo do Senhor dera a ela,
ela viveu submissa a Sara, o Ismael nasceu, ele cresceu lá, e agora nasceu Isaac, e o Ismael, que é um pouquinho mais velho que o Isaac, está caçoando o Isaac, e a Sara chega de novo em Abraão, e diz para ele assim, olha, eu não quero que essa mulher continue aqui com o filho dela, eu não quero que o menino cresça junto com Isaac, eu não quero que ele seja competidor com a herança do nosso filho. E aí você vê como Abraão aprender a experiência. Abraão tem um conceito diferente. O texto nos diz que essa palavra ser muito entristeceu e preocupou Abraão. Então, veja como há crescimento aqui, como há amadurecimento. A primeira experiência parecida com isso que Abraão teve com Sara, Abraão se isentou, não ficou preocupado, deixou Agar na mão de Sara e já tinha o filho estava na barriga de Agar. Só que agora, Sara faz a mesma coisa, ela está irritada, ela não quer que Agar continue lá, e a postura de Abraão é diferente. Abraão agora tem uma postura que mostra que ele amadureceu nisso, ele tem preocupação com Ismael, ele tem preocupação com Agar, ele ficou triste com relação a isso, e o texto dá a entender que ele buscou a orientação de Deus, porque no verso 12 diz assim, contudo Deus orientou-o. Na experiência passada, quando Abraão ouve de Sara, ele não busca o Senhor. Em toda aquela história de Sarai e Agar e Ismael e Abraão ter relacionamento com Agar, em nenhum momento o texto é citado que Deus fala nesse contexto, nessa situação, que Deus é buscado, mas agora aqui é diferente. O texto nos diz, contudo, Deus orientou-o, ou seja, muito provavelmente Abraão, diante da preocupação dele, consultou o Senhor, foi levar o caso à presença do Senhor, ou então, se isso não foi assim, o Senhor viu a preocupação de Abraão e isso foi suficiente para que o Senhor tomasse a iniciativa de falar com Abraão. O fato é que agora aquilo que Abraão vai fazer aqui, ele vai fazer de conformidade com a direção, de conformidade com a orientação do Senhor. Novamente nós vemos como Abraão cresceu em fé. Deus diz para ele, olha, não se preocupe por causa do menino, não desagrade Sara, faça tudo exatamente como ela está te pedindo, porque a sua herança, aquilo que eu vou fazer na história, o seu legado, aquilo que eu vou levar adiante, aquele que vai abençoar as nações da terra, aquele que vai te dar nações por herança, é o descendente que vai vir de Isaac e não de Ismael. E aí então Abraão e Deus diz, despede-a como Sara está pedindo. E Abraão então faz isso, ele traz lá, ele coloca água, ele pega guarnição, né, para ela e entrega para Agar, né, e coloca nos ombros, despede ela e despede o menino, em confiança em Deus. Por quê? Porque Deus diz que ele iria cuidar de Ismael. Então veja, pode parecer num primeiro momento que Abraão está tomando a mesma atitude, ou ele está se isentando, ele está sendo irresponsável, mas não, ele está confiando em Deus, ele recebeu uma palavra de Deus, ele recebeu agora uma orientação, uma direção de Deus, e ele está confiante naquilo que Deus havia dito para ele. Deus disse para ele que, embora a descendência dele para abençoar as nações da terra viesse de Isaac, o favor de Deus que estava sobre Abraão recairia também sobre Ismael, porque Ismael viera de Abraão, mas o filho da serva farei também, verso 13, uma grande nação, porquanto ele também é da tua raça. Então aqui novamente vem aquele princípio que eu já mencionei com vocês aqui, nós somos abençoados por Deus, nós carregamos o favor de Deus, para que o favor de Deus que nós carregamos toque na vida de outras pessoas e abençoe a vida de outras pessoas. As nossas vidas, o favor de Deus, as promessas de Deus para conosco, tem o poder de abençoar a vida de outras pessoas, nossos parentes, mesmo aqueles que não creem nele, podem ser abençoados muitas e muitas vezes, podem ser favorecidos, receber o favor de Deus, e o maior de todos os favores que podem receber é a conversão, sem dúvida nenhuma, mas às vezes essa não é a que eles vão receber eternamente, mas eles recebem favor aqui, eles recebem da graça de Deus aqui, por causa da nossa vida, por causa do nosso intermédio. É isso que ele está dizendo aqui para Abraão. Então Abraão, ele deposita total confiança naquilo que Deus está falando para ele, e ele despede então Agar. E aí então, vamos voltar aqui, então Abraão levantou os olhos,
Então Abraão levantou cedo, verso 14, então Abraão levantou cedo, tomou alguns pães em um recipiente de couro cheio de água fresca, e os entregou a Agar, e tendo-a colocado nos ombros dela, despediu-a com o menino. Ela se pôs a caminho e ficou vagando pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água do odre que carregava, ela colocou a criança debaixo de um arbusto e foi sentar-se perto dali, à distância de um tiro de arco de flecha. Lastimava consigo mesma: não suporto ver morrer meu menino. Enquanto ela se lamentava, a criança começou a chorar ainda mais forte. Deus ouviu os gritos do menino, e lá do céu a voz do anjo de Deus chamou Agar e encorajou-a: Agar, por que te afliges? Não temas, pois Deus ouviu o clamor do menino lá onde o deixaste. Ergue-te, pois, levanta o menino, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Então Deus abriu os olhos de Agar, e ela pôde enxergar uma fonte de boas águas, correu até lá, encheu seu odre e deu para Ismael beber. Deus esteve com o menino, ele cresceu, habitou no deserto e tornou-se um flecheiro. Ele viveu no deserto de Parã, e sua mãe conseguiu-lhe uma esposa na terra do Egito. Uau! Que texto mais doido, né? Você percebeu as coisas que aconteceram aqui? Muito joia. Veja, Agar sai então com Ismael e ela vai para o deserto de Berseba, e ela fica perdida, ela se perde no deserto, ela não sabe para onde ir. Não é fácil andar mesmo dentro do deserto sem você conhecer, e ela vai rodando e ela fica perdida no deserto, e a água acaba, e quando a água acaba ela fala: meu menino vai morrer, e ela não quer ver a morte do filho, então ela deixa o filho num lugar e ela se distancia. Veja, de novo, preste atenção, eles estão no deserto e ela se distancia porque não tem água. E aí o menino começa a chorar mais alto ainda, lógico, ele ficou sem a presença da mãe, e o Senhor ouve o clamor do menino, o choro do menino dos céus. E aí o anjo do Senhor fala com Agar, o mesmo anjo que havia falado com ela quando ela estava fugindo de Sara, e que disse para ela: Agar, de onde vem, para onde vais? O mesmo anjo que disse para ela que ela daria um filho, o filho que ela estava carregando na barriga era um menino, e ele deveria se chamar Ismael, e disse para ela que ele seria líder de um grande povo, que nações também surgiriam dele, que reis surgiriam deles. E o que está acontecendo aqui é que novamente Deus está sendo fiel à sua promessa, Deus está sendo fiel à sua palavra para Agar. Ele está dizendo para Agar: eu fiz uma promessa e essa promessa vai ser cumprida. Agora veja a coisa mais extraordinária que acontece aqui. Ele diz para Agar: levanta, pega o menino pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Isso foi o que ele havia prometido para ela quando ela fugiu de Sara, que ela deveria voltar, porque ele iria fazer de Ismael um grande povo. E ele reafirma essa promessa. Só que aí o verso 19 fala algo, queridos, que eu acho que a maioria de nós não entende o que o texto está dizendo. E eu vou falar para você agora, e eu tenho certeza que a sua cabeça vai explodir. Veja, ela está no deserto. Vou falar de novo. Agar está no deserto. Quando você olha ao seu redor no deserto, tudo que você enxerga, tudo que você vê é areia. Ok? E ela está no deserto, talvez algumas rochas. Ela está ali, ela está sentada, ela está aflita, ela está sem água. Ela deixou o menino longe dela, porque ela sabe que o menino vai morrer de sede, e ela não quer ver o seu menino morrer. Mas aí o verso 19 diz assim: então Deus abriu os olhos de Agar, e ela pôde enxergar uma fonte de boas águas. Correu até lá, encheu seu odre e deu para Ismael beber. Oh, o que está acontecendo aqui? O que você entende disso? Essa fonte de água estava lá, invisível. É uma realidade que está no mundo, no nosso mundo. Há realidades que estão no nosso mundo que nós não estamos enxergando, mas estão perto de nós. O texto diz: o Senhor abriu os olhos de Agar. Isso significa que aquilo já estava ali, o tempo todo estava ali. Um deserto não foi criado para ser deserto, ali tinha um manancial de água, dentro da realidade do reino espiritual de Deus. O reino de Deus estava ali. No reino de Deus não há deserto, no reino de Deus há fontes de água viva, no reino de Deus há fontes que dessedentam os sedentos, e essa é a realidade que está ali.
E nós perdemos isso, nós perdemos essa dimensão. O iluminismo, o racionalismo fez com que a gente começasse a considerar que as coisas que a gente enxerga é a realidade e não tem nada além daquilo que nós estamos enxergando. Mas não é isso que a Bíblia nos mostra. A Bíblia nos mostra que o mundo espiritual não é algo que está num outro lugar, numa estratosfera. O mundo espiritual está ao nosso redor. As realidades do reino de Deus estão ao nosso redor, assim como também as realidades que opõem-se ao reino de Deus estão ao nosso redor, mas elas estão aqui. O Éden foi criado aqui, e Deus colocou um querubim na presença do jardim do Éden, e o nosso olhar foi cegado para essa realidade, e a gente não consegue enxergar, mas elas estão aqui, ok? Essa fonte de água estava ali o tempo todo, e Agar não a viu, até que o Senhor abriu seus olhos, e ela enxergou uma realidade do mundo espiritual, do reino de Deus, do lado de lá da eternidade, que está conectado com esse lugar aqui. É isso que está acontecendo aqui. Ela tem acesso a uma fonte de água que está no reino de Deus, que está no céu, e é mostrado para ela agora na terra. É isso que está acontecendo. E aí ela dá água, ela descedenta o filho com aquela água. É assim como Moisés batendo na rocha e a água saindo da rocha, falando com a rocha, a água saindo da rocha. É assim com Jesus pegando 5 pães e 2 peixes e dando graças, porque ele sabe que na verdade ali tem milhares de peixes e milhares de pão, porque ele tem acesso à realidade do reino espiritual, ele tem acesso à realidade do reino de Deus. Por favor, quando a gente diz assim, reino espiritual, parece que a gente está falando de um negócio que é fora da nossa realidade. Não é fora da nossa realidade. Nada é mais real do que o reino espiritual de Deus. Nada é mais concreto do que o reino de Deus. A realidade invisível e a realidade visível são a mesma coisa. O Senhor precisa abrir os nossos olhos para que a gente enxergue a realidade invisível que está ao nosso redor, porque ela é mais concreta do que a cadeira que você possa estar sentado nesse momento. Há uma experiência com o profeta Ezequiel, o profeta Eliseu, que é exatamente igual. O servo de Eliseu acorda e vê eles cercados por um exército inimigo que vai tentar prender Eliseu, e Eliseu ora e diz assim: Senhor, abre os olhos dele para que ele veja que maior são os que estão ao nosso redor do que aqueles que estão contra nós. E aí os olhos daquele homem são abertos, e ele vê uma multidão de anjos guerreiros que estavam cercando o local que Eliseu estava. Você consegue enxergar isso? Você consegue entender isso? Você consegue entender que você precisa orar para que Deus abra os seus olhos, para que você veja o mundo com os olhos de Jesus, que você enxergue com os olhos da graça, com os olhos do reino. Nós precisamos orar por isso. Você não pode olhar para a sua vida, olhar para as realidades materiais que estão ao seu redor e se confinar nisso. Existe uma realidade que é invisível, mas que é real e está à sua disposição. Havia essa realidade ali, Agar não enxergava, o Senhor abriu seus olhos, então ela pôde ver. Eu oro agora em nome de Jesus que os seus olhos sejam abertos para que você possa ver. Em nome de Jesus, que os olhos da igreja sejam abertos para que nós possamos ver, que maior é o número de anjos que estão à nossa disposição se nós estivermos em missão do que os demônios que se levantam contra nós, que há mais recursos à nossa disposição do que o dinheiro que a gente deixa guardado na conta bancária com medo de amanhã não ter, ao invés de sermos generosos e distribuir e abençoar a obra de Deus, abençoar o reino, abençoar a missão. Que o Senhor abra os seus olhos, que o Senhor abra os meus olhos, que o Senhor abra os olhos da nossa igreja, que o Senhor abra os olhos do povo dele, e que a gente se mova nessa perspectiva, dessa realidade do reino de Deus, que chegou. Jesus disse: o reino de Deus chegou, ele está aqui, ele vai se manifestar de uma forma cada vez mais intensa e plena, mas ele está aqui. Ah, Senhor, abra os nossos olhos para vermos isso. E aí o texto nos confirma a promessa do Senhor. O menino cresce, ele se casa com uma egípcia, ele vive no deserto, ele se torna um grande guerreiro, um poderoso flecheiro, um grande guerreiro. E esse Ismael vai ser o pai da nação árabe, que dá dor de cabeça para a gente até hoje,
como Deus disse que eles dariam na primeira vez que ele falou com Agar. E agora sim, vamos aqui fechar, entrando na última porção do texto de Gênesis 21, que também fala a respeito do favor. Veja, eu mostrei aqui já que o favor de Deus sobre a vida de Abraão seria estendido para Isaac, porque Isaac, ele é da descendência de Abraão. Então, a palavra de Deus nos diz, em 1 Coríntios capítulo 7, que se nós somos casados, um cônjuge é cristão e o outro não é cristão, e o não cristão permite que o cristão permaneça com ele, a gente não deve se separar, porque os nossos filhos são santificados, são abençoados por aquele que é o cristão. Ou seja, isso é favor para a nossa descendência, favor para aqueles que são da nossa família. Mas agora, no verso 22 até o 34, a gente vê que o favor de Deus sobre a nossa vida não se limita apenas para a nossa família. Ele é estendido para as pessoas que estão ao nosso redor, para os nossos vizinhos, nossos amigos de trabalho, para a nossa cidade, para o nosso país, para a nossa nação, para a nossa geração. Veja só, naquela época Abimeleque veio com Ficol, o chefe do seu exército, propor a Abraão: Deus está contigo em tudo que fazes. Ah, querido, a nossa vida precisa refletir isso. A nossa vida precisa refletir isso. Por favor, pare e pense. Quando as pessoas olham para a sua vida, elas reconhecem que Deus está com você em tudo que você faz. Deus está com você na criação dos seus filhos, eles enxergam isso na criação dos seus filhos. Deus está com você no seu comportamento, eles enxergam isso em você. Deus está com você nos seus negócios. Deus está com você no ministério que você exerce na igreja. Deus está com você. As pessoas olham para nós cristãos hoje, elas olham para a igreja hoje, elas olham para os seguidores de Jesus hoje, e elas chegam a essa conclusão. Elas têm que dizer: olha, não é possível, eu nem acredito muito nesse Deus que você fala, mas não há dúvida, Deus está com você, Ele está com você. Esse é o reconhecimento de Abimeleque. Lembre-se que Abimeleque é o cara que uns capítulos atrás lá tomou a Sara para ser esposa dele, e que Abraão ora por ele para que a cidade dele fosse curada. O texto continua dizendo agora: pois jura-me aqui por Deus que não me enganarás, nem a minha linhagem e parentela, e que terás comigo e para com esta terra em que vieste como hóspede a mesma consideração amiga que tive por ti. Ao que Abraão aqueceu: sim, eu juro. Entretanto, Abraão reclamou com Abimeleque acerca de um poço que os servos de Abimeleque lhe tinham tomado à força. Mas Abimeleque lhe respondeu: não sei quem pôde fazer isso, tu jamais me informaste a respeito, e somente agora ouço falar disso. Abraão tomou ovelhas e bois e os deu a Abimeleque, e ambos celebraram um acordo. Abraão pôs à parte 7 ovelhas do rebanho, e Abimeleque lhe indagou: a que servem essas 7 ovelhas que pusesse à parte? Ao que Abraão replicou: receberás de minhas mãos as 7 cordeiras, para que me sirvam de testemunho de que eu cavei este poço. E por esse motivo se chamou aquele lugar Berseba, porquanto ali juraram ambos. Depois que concluíram essa aliança em Berseba, Abimeleque levantou-se com Ficol, o chefe do seu exército, e retornaram à terra dos filisteus. Abraão plantou uma tamargueira em Berseba, e aí invocou e adorou o nome do Senhor Yahvé, o Deus eterno. E habitou Abraão na terra dos filisteus por longo tempo. Então veja, essa sessão final mostra pra gente essa dimensão do favor de Deus na nossa vida, como um testemunho para aqueles que estão ao nosso redor. As pessoas ao nosso redor precisam ver na nossa vida uma vida de intimidade com Deus, que carregue o favor de Deus sobre nós, para abençoá-las também, de tal maneira que elas queiram vir a nós. Veja, aqui está se falando de um rei dos filisteus. Os filisteus mais tarde vão ser um dos principais inimigos de Israel, mas aqui eles ainda não são, porque a nação de Israel ainda não existe. Eles estão andando aqui. Abraão tem um relacionamento com esse rei, e esse rei reconhece que ele precisa estar em aliança com Abraão, porque Abraão é favorecido por Deus, e se eles estiverem em aliança com Abraão, o Deus que Abraão serve vai abençoar Abimeleque também. Meu querido, esse é um princípio espiritual, é um princípio de vida para nós.
Veja, nós precisamos carregar uma intimidade tal com Deus que as pessoas dentro do seu trabalho queiram buscar você para dizer: ei, você precisa estar aqui, você precisa liderar isso, você precisa nos dar uma palavra sobre isso, você precisa nos dar a direção nessa área, porque nós vemos que o favor de Deus está com você, nós vemos que Deus está com você. Mas muitas e muitas vezes o que nós vemos hoje na igreja é uma apatia tão grande por parte de tantos cristãos, é uma vida de mornitude de tantos cristãos, que nós não fazemos nenhuma diferença no ambiente que nós estamos. Isso é errado, isso é um pecado, nós precisamos nos arrepender disso. Deus nos levantou para carregarmos o favor dele, aonde quer que nós estejamos. Deus nos levantou para que as pessoas possam olhar para nós, olhar para a igreja e encontrar na igreja a diretriz, a solução daquilo que é necessário em todas as áreas, na economia, na ciência, nos negócios, nos estudos, em todas as áreas. Nós fomos abrindo mão disso, e essas coisas foram ficando todas nas mãos de Satanás. É hora de nós tomarmos de volta isso, é hora de nós tomarmos de volta o nosso lugar, é hora de nós, não com arrogância. Abraão foi humilde, ele disse: sim, eu quero abençoar a sua vida, faça uma aliança comigo. Ele disse: sim, eu quero abençoar a sua vida. Nós precisamos ter uma postura de humildade para abençoar a vida do mundo carente que está ao nosso redor, mas para isso nós precisamos ter uma vida de intimidade com Deus, como Abraão teve, para que eles possam olhar para nós e verem em nós: Deus está com esse pessoal, Deus está com esse povo. A gente pode nem concordar com muitas coisas dele, mas Deus está com eles. A gente precisa buscá-los, a gente precisa ir na direção deles e ouvi-los, porque Deus está com eles. E veja, carregar o favor de Deus para com as pessoas ao nosso redor não significa sermos ingênuos. Abraão não foi ingênuo. Abraão disse para Abimeleque: ok, sim, eu prometo, eu trago a bênção de Deus sobre a sua vida, mas olha, os seus servos roubaram um poço meu. E aí Abimeleque diz: oh, não estou sabendo de nada disso, você não falou nada, você não me contou nada. E aí o que Abraão faz? Ele pega 7 cabritas e ele dá como um testemunho de que aquele poço que estava ali era dele, para Abimeleque se lembrar disso. Isso mostra para a gente que sermos portadores da bênção de Deus, do favor de Deus para com o mundo, não significa nós sermos ingênuos, não significa nós sermos tontos, não significa nós abrirmos mão de direitos que nos são dados e que nos são adquiridos. Nós precisamos saber lidar com isso também, requerer diante da sociedade, diante das pessoas, aquilo que de fato é direito da gente. Foi isso que Abraão fez. E por fim, Abraão, mais uma vez, eu já falei isso aqui ao longo dessa live várias vezes, Abraão, mais uma vez, faz um altar ao Senhor. Ele diz que o texto diz que ele planta uma tamargueira. Dessa vez o altar não é de pedra, é uma tamargueira. Em Berseba invocou e adorou o nome de Yahvé, o Deus eterno. Essa tamargueira é um altar, essa tamargueira é um marco de consagração. Mais uma vez Abraão está dizendo: Deus, eu consagro a ti a minha vida, eu reconsagro a ti a minha vida. Queridos, nós temos que plantar tamargueiras para Deus. A nossa vida precisa plantar testemunhos da nossa devoção, do nosso compromisso, da nossa entrega, da nossa santidade, da nossa fome pela pessoa de Deus, acima de toda e qualquer realidade. Jesus nos disse: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Isso nada mais é do que você ter uma vida de devoção, você ter uma vida no altar do Senhor, você ter uma vida onde Deus e somente Deus seja de fato a pérola de maior valor, o bem mais precioso do seu coração e da sua existência. Eu peço ao Senhor que isso seja assim na minha vida, eu peço ao Senhor que isso seja assim na sua vida, eu peço ao Senhor que isso seja assim na vida do seu povo, da sua igreja, nesse exato momento da história em que nós estamos vivendo, e que muitos Abimeleques venham até nós em busca
da sabedoria e da direção de Deus, por enxergarem que a vida de Deus realmente está em nós. É isso aí, Deus abençoe você. Deixa eu ver se eu tenho um tempinho para dar um oi aqui para a turma que foi entrando depois. Nossa, entrou muita gente, hein? Legal. Eu perdi o pessoal que foi feliz, é isso. Muito bem. Saudades também, JP. Deixa eu dar uma passada bem rápida lá. Antônia, bem-vinda. Se eu falhar com alguém, por favor, não fique triste, tá bom? Ana Jacinta, bem-vinda. Olá, Julimar. Oi, falei oi pra você, né? Noêmia, bem-vinda também. Oh, meu Deus. Tô tocando no lugar errado aqui. Norma, boa noite. Fala, Jaque Faria. Ana Rios, Veridiana. Ana... Marchelic, é isso? Não tenho muita certeza. Amanda, Isaac, está falhando, Selma, deu umas travadinhas aqui, mas eu acho que não deu para atrapalhar não, né? Alana, Correia. Olá, Gláucia, tudo bem? Que legal você tá aqui. Beijão para você e pro Marcos também. Olá, Sônia Chiurco, Zé Chiurco, bem-vindos. Felipe, bem-vindo. Olá, Eliel. Pastor Walter Mateus, que bom ter você aqui comigo, meu irmão. Cláudia, Silvia, bem-vindo. Fábio, já falei, um oi para ele, né? Bianca, Cátia Pereira. Amém, JP, isso aí. Aleluia. Muito bem, aqui são mais comentários, né? Nilson, bem-vindo. Júlio César, bem-vindo. Selma, Sônia, muito bom, gente. Tami. Sim, Tami, vai ser salvo. Ok? Fica aqui salvo no meu Instagram, você pode ver aqui e depois vai lá pro meu canal no YouTube também, dá pra ver lá também, ok? Dá pra assistir toda ela. Ok. Deus abençoe, Bianca, Deus abençoe a igreja aí em Novo Hamburgo, em nome de Jesus. Ok? Que a graça de Deus seja com cada um de vocês. Então, nós só estamos começando, disparamos aqui, segunda-feira, nova semana do Eu, Você e a Bíblia. Eu espero por você amanhã às 18 horas, para a gente dar continuidade. Amanhã a gente entra no capítulo 22, que é outro capítulo fantástico, né? Cada um é melhor que o outro, ok? Você tenha uma boa noite de descanso, que Deus renove as suas forças, que o seu dia amanhã seja abençoado, que você carregue esse favor de Deus, que as pessoas, por onde quer que encontrar com você, possam olhar para você e possam dizer, certamente eu vejo que Deus está com você. Beijo no coração de todos, fui!